Muito bem. Olá, pessoal da UFLA, aqui é o professor Fernando Nogueira novamente, gravando mais um vídeo para essa nossa formação complementar durante a quarentena, né? Isso está inserido num plano de trabalho remoto que eu apresentei ao nosso departamento de Direito e que vai trazer para vocês alguns temas que são colaterais àquilo que a gente trabalha dentro de sala de aula, que vão ajudar na formação de vocês na nossa área, né, que é na área criminal. E a gente tinha feito aquele primeiro videozinho falando sobre a tal da nova língua. E aí, fazendo um breve parênteses, eu realmente prefiro conversar com gente, dando palestra, dando aula. Eu acho que fica um pouco mais natural, fico incomodado falando sozinho com um celular. É um negócio meio esquisito, mas é o que dá para fazer. Não liguem se a coisa ficar um pouco mal ajeitada, né? Em termos retóricos, construção, enfim, argumentativa. Vamos tentar fazer o melhor possível dentro das condições. Bom, naquele primeiro vídeo que a gente havia conversado, eu tinha feito uma introdução falando um pouco dessa nova língua, indicando George Orwell para vocês lerem, mas falando um pouco dessa forma como o discurso autoritário se estrutura nos mais diversos períodos da história, nos mais diversos locais do mundo, né? Ele diz A e faz não A. Ele diz que está protegendo a democracia, os direitos e garantias fundamentais, os direitos humanos como um todo, quando na verdade ele está violando. É uma contradição meio performativa, né? Para poder utilizar, e só dessa vez eu utilizo um conceito habermasiano. Deixa esse tipo de droga pesada para outras pessoas. Muito bem. E aí, falando um pouco sobre isso, tentando avançar um pouco em outros elementos, eu acho que vale a pena a gente tentar limpar mais um pouquinho o campo, afirmando porque o que nos resta, dentre outras poucas coisas, é tentar mostrar como essa linguagem funciona. O que está por trás dessa linguagem, dessas ações políticas embasadas nessa linguagem, que são completamente enganosas e que buscam a nossa adesão, a nossa servidão voluntária, para poder dizer lá com Etienne de la Boétie, para a supressão, para a aniquilação dos nossos próprios direitos, das nossas próprias prerrogativas mais básicas enquanto seres humanos. Boa indicação essa de leitura, Etienne de la Boétie, discurso sobre a servidão voluntária, um clássico dos idos de 1500. Leiam. Pois bem, o que a gente tem que ter na cabeça é que a linguagem, ela conforma modos de vida, ela conforma horizontes de percepção do mundo. A psicanálise vai mostrar isso muito pra gente, né? Em especial a psicanálise de corte lacaniano. Mas também outras experiências e outras formulações muito bem nos mostram. Nós temos que tomar muito cuidado com a linguagem, sempre. A linguagem é um campo de disputa. E aí, dentro disso que a gente vai discutir aqui nesses vídeos, eu queria fazer uma indicação para vocês de uma leitura muito importante, que é desse livro, LTI, A Linguagem do Terceiro Reich, do Victor Klemperer. Esse livro foi publicado pela editora Contraponto. Victor Klemperer, judeu, filólogo, especialista em literatura francesa, é pego durante o turbilhão do nazismo, fica na Alemanha, tem uma esposa, inclusive, que é a ariana, né? Dedica o livro à sua esposa, que o ajudou a salvar a sua própria vida, né? Ajudou a ele se salvar. É uma dedicatória, inclusive, muito bonita. E ele vai fazendo um diário da barbárie, em especial no que diz respeito à especialidade dele. Ele vai falar sobre como a linguagem vai mudando.
dando os elementos concretos disso que às vezes a gente fala dentro de sala de aula, de como o fascismo ele não surge num ato apoteótico, ele não surge com a marcha sobre Roma de Mussolini, ele não surge com os tanques na rua em 64. Né? A gente pode entrar nessa polêmica, que eu acho uma falsa polêmica, sobre o que é fascismo, o que não é fascismo, o que é neofascismo e o que não é. A gente pode gravar um outro vídeo, não vou entrar muito nisso. Mas ele não surge dessa forma. O fascismo é um fascismo cotidiano, ele vai surgindo aos poucos, no dia a dia das pessoas. É um cadáver que aparece na porta, é um direito esperado que é sonegado sem maiores explicações, é uma violência brutal que surge e rompe no meio do seu cotidiano de forma inesperada, como nunca teria acontecido antes, etc, etc, etc. E ele vai mostrando isso dia a dia, como é que isso vai acontecendo durante as suas aulas, era professor universitário, como é que isso vai, os seus direitos vão sendo suprimidos, como as pessoas vão começando por medo, por interesse, arrivismo, vão se reposicionando, como a linguagem escrita muda, como a linguagem falada muda, como as proposições de governo mudam, a sua estrutura. Então é um livro muito precioso esse, é uma boa indicação para ler, para tentar entender não só o que aconteceu naquele momento, na Alemanha entre 33 e 45, mas também nos mais diversos espaços do mundo, nas diversas temporalidades do nosso planeta, notadamente aqui no Brasil. Bom, e por que a gente insiste nisso? São poucas coisas que a gente pode fazer. Uma delas é desvelar essa nova língua, desvelar essa contradição performativa, desvelar esse jogo de cena, essa má-fé que os operadores do nosso sistema de justiça criminal utilizam para tentar nos engambelar e nos fazer comprar o barulho da perda, da supressão dos nossos próprios direitos enquanto cidadãos e cidadãs. Uma série de outras coisas que porventura nós pudéssemos fazer em algum momento da história do nosso país já não dá mais para fazer. Muitas portas se fecharam, nós sofremos uma derrota histórica. Nós, o campo dos direitos humanos, nós, o campo progressista como um todo, tanto dentro do direito quanto fora. Uma derrota histórica, uma derrota estratégica, e que a grandíssima maioria desse campo se recusa a reconhecer. Todo mundo, a grandíssima maioria das pessoas continuam, depois dessa derrota do último período, depois do avanço do neofascismo, do avanço de um marco autoritário e de um horizonte de supressão de direitos e garantias fundamentais, assim, talvez inédito na história do país. E olha que nós já tivemos ditadura varguista, olha que nós já tivemos ditadura empresarial militar. Talvez o momento que a gente viva seja ainda mais grave. E a maioria das pessoas, em especial essas forças que deveriam estar no campo da proteção e da promoção dos direitos humanos, continuam como se nada. Continuam fazendo o que faziam antes da derrota. Os movimentos e forças políticas de caráter mais progressista continuam fazendo o que sempre fizeram, os sindicatos continuam naquela zoeira que eles estão, os partidos continuam com aquela mesma lenga-lenga, né? Os movimentos sociais também não mudaram o padrão de atuação. No que diz respeito à área criminal, nós temos aquela atitude para poder falar com o Zaffaroni, né? Antidemocrática dos mais diversos setores operativos do sistema de justiça criminal, do sistema penal, as agências do sistema, polícia, Ministério Público, Judiciário, sistema carcerário, e ao mesmo tempo as pessoas que supostamente deveriam estar formulando estratégias, conceitos, categorias para poder avançar estão engessadas, na melhor das hipóteses. A academia, na área criminal, a academia
ela continua reafirmando reiteradamente as velhas coisas, as velhas conclusões a qual ela já chegou há décadas atrás, da catástrofe do sistema. Não se produz, nem se busca produzir nada de novo na academia, continua se dizendo as obviedades, que o rei está nu, está todo mundo vendo, mas enfim, é mais fácil não explorar os limites do nosso campo, não reconhecer a nossa derrota e tentar fazer algo novo. Então a academia está travada, né? Hegemonizada também por um campo pós-moderno, desse liberalismo pós-moderno, lacrando o tempo todo, né? O pessoal disputando quem é mais negro, quem é mais mulher, quem é mais LGBT, aquela com quem é mais pobre, mais periférico, aquela zorra toda que faz com que o fogo amigo se instale e que a gente não consiga avançar e construir pautas de convergência, aquela zona. Isso é um retrato. A academia brasileira hoje, a academia progressista na área criminal, traz isso muito forte, né? E mesmo o campo marxista também poderia exigir um pouco mais de rigor e de compromisso, continua também chegando nas velhas conclusões da criminologia crítica típica, né? Repisando o que já foi concluído, ou então se agarrando a filigranas e a disputinhas de seita, de marxismo de cátedra, na nota de rodapé do detalhezinho aqui, acolá fica aquela bateção, a academia fica ensimesmada, completamente inútil para os interesses do nosso povo, né? No nosso país, completamente irrelevante, quando muito fazendo um trabalho de manutenção desse nível escandaloso e verdadeiramente brutal de desigualdade social, de supressão de direitos, principalmente para as classes mais vulneráveis. E assim caminha. Nada de novo no quartel de Abrantes. Então, toda essa movimentação hoje que existe do campo criminal, em especial do campo progressista, que é apaixonado com a sua derrota, apaixonado com a sua posição de bem-pensante, de quem está do lado certo da história, sem se preocupar que não adianta você estar do lado certo da história se você é derrotado, porque isso não vai impedir que as pessoas morram, que as pessoas tenham seus direitos mais básicos suprimidos. É preciso vencer, vencer e vencer. E permanece esse campo completamente deslocado da realidade concreta do nosso povo, que é um povo, enfim, riquíssimo, é um povo lindo, maravilhoso. Viva o Brasil, viva os brasileiros, viva as brasileiras, viva a nossa pátria grande, a América Latina. Mas é um povo belíssimo, contraditório, um povo feito de pessoas que têm visões as mais diversas, visões conservadoras e progressistas ao mesmo tempo, mas a lacração, mais o purismo, mais o bom mocismo, mais a cegueira política, histórica, faz com que a gente fique marcando passo, dando pirueta em torno de nós mesmos, olhando para o nosso próprio umbigo, não conseguindo encontrar os problemas reais do cotidiano do nosso povo. Liberais, para além desse campo específico que a gente está falando, liberais na área criminal. E é interessante dizer isso, né? Nas mais diversas áreas do direito, é legal pensar em outros referenciais sociais, intervencionistas, prestacionais, estado de bem-estar social, ou algo inclusive até mais avançado do que isso. Mas na área do direito penal e do processo penal, o nosso marco tem que ser, a meu ver, um marco liberal clássico. Diz respeito ao liberalismo político, liberalismo penal, no sentido de proteger o cidadão e a cidadã da intervenção brutal do poder punitivo, que sempre tende ao excesso, ao massacre, ao genocídio, como diriam nossos queridos Zafari. Os bons liberais na nossa área a gente não encontra mais, das duas uma. Ou eles estão capturados pelo discurso pós-moderno, que é um discurso que de fundo é profundamente reacionário, ou
eles já descambaram para o neoliberalismo, para o ultradireitismo, para o neofascismo mesmo, nesse ponto. É uma coisa interessante. Parece que quando muitas pessoas bem pensantes nas mais diversas áreas vão pensar a questão criminal, parece que dá um apagão intelectual. É algo que eu costumo chamar de adoração do cordeiro místico penal. Parece que quando a gente vai falar da questão criminal, pessoas que são bastante progressistas e esclarecidas nas mais diversas áreas das ciências humanas, exatas, biológicas, elas têm um apagão intelectual e continuam apostando nas velhas soluções que há centenas de anos já não se mostram, nunca se mostraram minimamente efetivas. Tem que prender, tem que matar, aquele é um bando de coisas. Tem que reduzir a maioridade penal, tem que suprimir garantia no processo. Então, isso acontece. As pessoas que são extremamente progressistas em determinado campo, quando você vai falar da questão criminal, elas têm um apagão intelectual, se tornam pessoas assim, se tornam o tiozão do churrasco, ali, o tiozão da esquina, na padaria, tomando um café e falando qualquer bobagem. Muito bem. O que nos resta, então, dado esse quadro de terra arrasada, é tentar fazer alguma coisa. Catar esses pedaços, fazer o possível, sobreviver enquanto não vem a transformação. Para falar um pouco com os Panteras Negras. E é interessante que a gente tenha na nossa cabeça um outro conceito também de Zaffaroni, mas já foi trabalhado por tantas outras pessoas, mas Zaffaroni ele coloca isso de uma forma muito clara, que é o seguinte: todo Estado de Direito, ele guarda dentro de si, no seu âmago, lá dentro das suas profundezas, um Estado de polícia. Um estado de supressão de direitos, um estado de hipercontrole e vigilância da dissidência, do desvio, enfim, todas as pessoas. E o esforço que todo o campo democrático tem que fazer o tempo todo é de manter esse estado de polícia controlado lá dentro. O estado de direito é uma espécie de redoma que tem que ser reforçado o tempo todo para poder manter ele lá embaixo. O que nós estamos vendo hoje, em especial nesse momento onde está tudo solto, com um pacote anticrime, com um gatilho doce de polícia, com a situação de trabalho das forças policiais completamente degradada, nunca se teve tantos policiais se suicidando nesse país, dentre outras coisas. Né? Há uma matança que poderia ser muito bem classificada, como tantas outras pessoas o fazem, como um genocídio da nossa juventude negra. O que nós temos hoje é que esse Estado policial, que é mantido à força, com muito esforço, com muito suor e sangue pelo campo democrático, enclausurado, travado dentro do Estado de Direito democrático, ele está solto, ele está se expandindo. Nós estamos vendo um Estado policial penal vindo a galope. Vimos aí o avanço do pacote anticrime, houve uma derrota do Ministério da Justiça do senhor Sérgio Camisa Preta Moro, mas passou muita coisa ruim também. Isso aí nós vamos discutir também em outros vídeos, alguns elementos sobre o pacote anticrime. A coisa está passando e a tendência é piorar muito mais. Agora, com a crise do coronavírus, algumas pessoas têm receio de que nós passemos a viver um estado de polícia médica mesmo, utilizando a discussão sobre o controle de pandemias e de outras catástrofes dessa natureza para suprimir direitos e fazer uma vigilância tremenda e expandida, total, talvez, das pessoas, né? Uma consolidação daquilo que Michel Foucault vai chamar de biopolítica, né? É um tema, uma categoria muito interessante de ser estudado. Pois bem, nós temos isso. O Estado policial penal avançando, os direitos sendo deixados de lado. E dentro das nossas pouquíssimas possibilidades, o que a gente pode fazer, e é o que, de certa forma, eu me proponho e gostaria de propor para vocês, é tentar desvelar certas coisas, tentar mostrar como o penalismo teórico e prático brasileiro
ele tem raízes espúrias, ele tem origens espúrias, né? Ele é uma repetição meio tosca, meio mal ajambrada da política criminal nazifascista mesmo, né? A gente começou a tratar disso daí numa palestra que eu até coloquei aí no canal, que eu dei lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, o campus do Governador Valadares, mas a gente vai fazer com mais vagar. Lá foi, como tinha um tempo bem restrito, aqui a gente vai fazer com mais vagar, pegar cada ponto daquele e outros pontos que eu não tratei, fazer um vídeo de cada um e dando uma aprofundada para poder demonstrar isso, né? Para a gente poder, eu acho que eu utilizei essa imagem lá no vídeo, chutar a moita desses neonazifascistas criminais enrustidos, estão lá escondidos atrás da moita, dessa moita formada por conceitos como democracia, direito, povo, etc, etc, etc. Quando na verdade eles estão fazendo outra coisa. A nossa ideia é vir dar uma pica nessa moita e fazer o pessoal sair de lá assustado, se mostrar em todo o seu esplendor autoritário, em todo o seu esplendor tirânico e antidemocrático e antipovo, né? E anti-humano nos seus mais básicos elementos. Que caiam as máscaras. Essa é a nosso mote, né? Que ninguém se esconda os seus arroubos, suas posturas. Nazifascistas, no sentido redondo e técnico da coisa, atrás de discursos de defesa da democracia, de defesa do nosso povo, de defesa da nação brasileira, etc. e tal. Que as coisas fiquem claras. E que as pessoas sustentem isso. Olha, eu gosto disso, eu gosto de pau na cabeça da galera, eu quero ver corpo no chão mesmo, é bala na cabeça, gente encarcerada, gente exterminada, morrendo, sendo torturada das formas mais bárbaras do mundo, dentro dessa masmorra terrível, desse complexo de masmorras terríveis, que é o nosso sistema penitenciário, sofrendo as mais diversas violências, nos mais diversos espaços da nossa sociedade. E por que eu quero sustentar isso? Diriam eles, pressionados por nós. Eu realmente, eu curto Hitler, eu curto o fascismo, curto o nazismo, e é isso aí. Tem que botar as caras. Se o pessoal, pelo menos, se reivindicar isso, sou camisa preta mesmo, sou camisa marrom, acho que é a minha, já está melhor. Pelo menos coloca as coisas às claras e a gente vai para o combate. A gente tem condições de combater isso daí e não deixar que grandes números, grandes maiorias da nossa população sejam engabeladas, sejam enganadas por discursos farsescos, discursos de falseamento da realidade, onde se diz uma coisa e se faz outra. Não, estamos falando de nazifascismo. Que vocês sustentem esse rótulo, porque as posturas e as políticas que vocês implementam, buscam implementar, têm esse cariz, têm essa origem, têm essa determinação. Certas coisas, às vezes até surgiram antes do nazismo, do nazifascismo, mas, e por isso a gente pode falar de raízes e origens nazifascistas do nosso direito, a conformação e a delimitação conceitual bem feita, bem delineada juridicamente, dogmaticamente, jusfilosoficamente, ela vem com esses teóricos, com essa sofisticação que a dogmática penal alemã sempre teve, e por isso sempre se destacou, dogmática alemã, também a dogmática italiana, mas em especial alemã. Com toda essa sofisticação, utilizou-se essa sofisticação desse saber jurídico penal para se construir as categorias jurídicas, para se buscar racionalizar
as iniciativas jurídico-penais de segregação, de supressão de direitos, de extermínio de indesejáveis, de diferentes, daqueles estranhos à comunidade do povo alemão, que se erigiu também, essa comunidade do povo se erigiu como categoria jurídica. Então, por isso que dá para falar que nós temos hoje, o grande padre que nós temos hoje pode ter surgido antes do nazismo, mas se desenha como nazismo e é aplicado e naturalizado hoje como se fosse algo aceitável. O que a gente vai tentar mostrar é que está lá e a gente não deveria aceitar certas coisas. Tá bom? Por aí. Até o próximo vídeo, assistam aí, se quiserem, tá disponível, vou botar lá na nossa sala de aula virtual e se cuidem. Daqui a pouco a gente se encontra presencialmente em sala de aula e nos mais diversos espaços da nossa querida Universidade Federal de Alagoas. Tudo bem? Beijo para todo mundo.